Olha, a gente nesse canal tem um compromisso com o torcedor do Santos, né? É para eles que é feito esse canal. Lógico, tem torcedores de outros canais, de outros times que são inscritos no canal, assistem a gente, mas esse canal foi feito para o torcedor do Santos, né? Com o intuito de honrar o time do Santos, o escudo, a camisa, a história, e também honrar a torcida do Santos, que para ter o seu local para poder dar sua opinião, falar sobre Santos e torcer pelo Santos. Mas o que a gente viu, tá vendo no Morumbi nesse domingo, é uma das páginas mais tristes da história do Santos Futebol Clube, que, cara, perdendo de 6-0 pro Vasco, acaba de fazer o gol do Guilherme, que eu desisti, 6-0 desisti como torcedor do Santos, porque virou as costas programado, muita gente foi embora, porque o que estão fazendo com a história do Santos Futebol Clube, com a camisa, com a tradição, é uma coisa que parece brincadeira. Sem medo de falar, são todos os vermes que estão hoje no Santos Futebol Clube vestindo essa camisa do Santos. Teria que ter vergonha na cara de vestir essa camisa e de sair falando, dando entrevista em nome do Santos, como o seu presidente do Santos, o seu Marcelo Teixeira. Brincadeira esse presidente do Santos, que foi lá falar um monte de merda na sede da torcida jovem, falar groselha pra neguinho ouvir e achar que tá tudo certo, e tá aí, ó, bancando esse treinador, que hoje, mais uma vez, demonstrou tudo que ele fez no jogo pelo Santos, mostra a incapacidade desse treinador aprendiz de futebol e o seu presidente do Santos Futebol Clube, que é o maior culpado de tudo que vem acontecendo no Santos, entendeu? O seu treinador do Santos é uma brincadeira. O Santos perdendo o jogo de 1-0, jogou um péssimo primeiro tempo. Ele viu os defeitos como nós, os defeitos do Santos, um meio de campo sem qualquer pegada, com o Zé Rafael não marcando ninguém, o menino lá, o Bom Tempo, não jogando nada, sumido do jogo. Então o Santos sem meio campo. O Neymar não é jogador de meio campo, jogando ali como um falso 10, mas não é jogador de meio campo. Aquele buraco. O Vasco marcando pressão alta lá em cima, né? O Fernando Diniz joga dessa forma. Não adianta, é o estilo de jogo dele, marcando pressão, cobrando os caras. O Santos não conseguia sair jogando, não conseguia fazer nada. E o seu treinador do Santos, como é que um cara não consegue enxergar o jogo que todo mundo tá vendo? Um time que dava espaço pro Vasco, um Luizão com cartão amarelo, teria que ser substituído já, porque tava sem confiança de fazer uma falta, dar uma chegada, né? Porque ele poderia ser expulso. O seu Souza tá de brincadeira péssima, a pior atuação com a camisa do Santos do Souza, lateral esquerdo. Aquilo que eu falo aqui, levou um baile do Ryan, desde o primeiro tempo até agora no segundo, gol ali de triangulação por cima dele. Ele perdeu a bola agora no quarto gol do Vasco, terceiro gol do Vasco, entendeu? Entregou a bola 2 vezes e o Vasco fez o gol. Quer dizer, pior atuação do Souza com a camisa do Santos. É um menino que tem qualidade, mas aquilo que eu falei, tiraram o Escobar do time, acabaram com a intensidade que o time do Santos tinha, entendeu? E aí, sabe que ele não tá vendo os erros? O zagueiro que tá amarelado, o meio-campo que não tá marcando ninguém, dando espaço pro Felipe Coutinho sozinho, o lateral esquerdo péssimo na partida, não conseguindo marcar ninguém. E ele não tá vendo isso. E aí, eis que termina o primeiro tempo 1-0 pro Vasco, ele não faz uma alteração no segundo tempo, nenhuma. Ele volta com o mesmo time que estava perdendo de 1-0, não jogando nada, jogando em casa com mais de 52 mil pessoas no Morumbi. Ele não consegue fazer uma alteração para mudar o jogo. E aí, a sequência de erros é impressionante. Aí o Vasco faz o segundo gol, né, o 2-0, depois 3-0, depois 4-0, 5-0, 6-0. Parece uma coisa absurda de você imaginar um placar desse. O Santos não tá jogando contra o Barcelona, o Santos não tá jogando contra o Manchester City, o Santos tá jogando contra o Vasco da Gama, um time que tá na zona de relaxamento. Pior do que o Santos, e taca 6-0 fora os ameaços, ganhando no Morumbi, né? Isso é a maior vergonha da história do Santos. Eu não lembro de uma vergonha dessa. Nossa, Samuel, mas o Santos perdeu do Barcelona aquela vez de 8 no amistoso. Mas o Barcelona, o maior Barcelona da história, um dos maiores times da história do futebol mundial, de Messi, Iniesta, Xavi, de Fábregas, de Pedro, de inúmeros
jogadores fantásticos. Ali já era um vexame, sim, mas um vexame com um clube de potência, né? Um clube mundial e também o Santos jogando um amistoso. Agora, um jogo oficial contra o Vasco da Gama, que todo respeito ao Vasco, tem história também, tem camisa, mas, cara, um time desse ganhar de 6-0 do Santos, esses jogadores do Santos são vermes, são cambada de vagabundo, deveriam ficar todos no Morumbi a pé, eu não levaria ninguém de ônibus pra Baixada Santista, solta na rua. É um bando de filho da puta que vestiu a camisa do Santos hoje no jogo. Covarde, seus vermes, vocês são vermes. Esse presidente do Santos é verme, entendeu? De vestir essa camisa do Santos, ter o direito de falar que representa o Santos. Esse time do Santos não representa o torcedor, entendeu? Um torcedor que fez uma festa maravilhosa, a parte dele mais uma vez no Morumbi, né? Como sempre faz, e vai pro estádio para assistir um domingo maravilhoso e ver um futebol que o Santos está jogando aí. Isso aí é um absurdo. Isso aí é olha, é um caso de você pegar esses jogadores, falar pro árbitro, para o jogo aqui, eu vou tirar todo mundo, sai todo mundo, pelo amor de Deus. Ah, mas não pode, só pode fazer 5 alteração. Então eu vou jogar com 5. Vou terminar com 5, porque esses 11 vermes que estavam no gramado não representam o Santos. Inclusive o seu Neymar. Não vou passar pano pra Neymar aqui não, cara. Um cara que prende a bola toda hora, atrapalha o Santos, só segura a bola. Um cara que só reclama dos companheiros. Ele deixa os jogadores nervosos dentro de campo, porque ele só reclama. Ele reclama com os jogadores de uma forma muito forte. Acaba intimidando o jogador, entendeu? Um cara que também não tá jogando nada com a camisa do Santos, entendeu? E os outros, sem contar os outros, então. Os outros, sem perdão para esses jogadores do Santos. Aí mostra a imagem do menino, o Robinho Júnior com a camisa, né, na boca lá, desacreditando de ver aquilo ali. E é o sentimento de todo torcedor do Santos, realmente, a que ponto o Santos chegou. Olha, a gente tá vivo para ver o que fizeram com o Santos Futebol Clube. Esse treinador não pode ficar mais nenhum segundo na Vila Belmiro hoje. Já tem que ser mandado embora agora aí no vestiário, mas esse presidente do Santos deveria ir embora junto com ele. Vai embora, seu Marcelo Teixeira, seu horrível, seu péssimo, dá lugar para outro, porque o que o senhor faz com o Santos Futebol Clube é uma vergonha. E quem é que vai querer assumir o Santos agora tomando 6-0, 7, 8 que seja, para assumir na próxima partida, na sequência do campeonato? Se tinha alguma possibilidade do São Paulo assumir o Santos, agora vai por água abaixo, porque além dele ter bancado esse inútil do Kleber Xavier, ainda o São Paulo agora não vai querer vir, porque ele vai falar, o que eu vou fazer nesse time? Um time que perde de 6 do Vasco, levando um chocolate do Vasco. Eu vou fazer o que com jogadores desse? Qual que é a moral que esses jogadores têm? Você entendeu? Então, até para você contratar um treinador agora fica difícil, porque ele já deveria ter feito isso antes. Agora, a oportunidade que ele teve de contratar o São Paulo e mandar essa porcaria embora. Ele continuou bancando essa porcaria, que a gente tenta gostar do Kleber Xavier como pessoa, torcer para ele, mas não dá, cara. Não dá. O que ele fez hoje no jogo, ele até fez a escalação do Santos, mais ou menos aquilo que a gente esperava, mas ele não consegue enxergar o jogo. O pior treinador, gente, é aquele que não consegue enxergar o jogo. Aquele que tá vendo o erro do time, os erros que ele cometeu, e ele não consegue enxergar e corrigir. Assim como o Luxemburgo fazia com seus times. O Luxemburgo, às vezes, quando ele via que a coisa tava ruim, ele já trocava antes do intervalo. O Luxemburgo já fez alterações com 20, 30 minutos do primeiro tempo, vendo aquilo que estava errado, e ele via que não dava para consertar. Tinha que trocar. Não, e ele conseguiu manter o Santos com esse buraco no meio-campo. Ninguém marca ninguém. A bola estoura toda hora no goleiro. E aí, irmão, contra a força não há resistência. E aí os gols foram saindo. É aquele dia que dá tudo errado para você e tudo certo para o adversário, né? Que também não tem essa qualidade, mas fez os gols. Sai com os 3 pontos, sai com a vitória elevada. E qual é a moral que o Santos fica para agora a sequência da temporada? Isso daí tá repetindo 2023, naquela goleada que a gente tomou do Internacional lá em Porto Alegre, aonde a torcida do Santos apoiou os jogadores, fez festa para os jogadores e deu no que deu. O Santos lá foi rebaixado porque ali já estava mostrando, indicando o que seria. E agora, depois de uma goleada dessa, tá mostrando o que pra gente? Com um treinador que não é treinador, um presidente que não é presidente, e como é que a gente faz? Vai fazer como para se recuperar? Então,
O nosso futuro é nebuloso e a gente espera que o treinador seja demitido, mas agora é saber quem é que vai querer assumir o Santos desse jeito, com essa pressão, com esses jogadores vermes arrasados dentro de campo, porque agora eles vão sair morto, já mais morto do que eles já são, e a gente fica aí, o torcedor, com a vergonha lastimável para a história do Santos Futebol Clube, mais uma, que o torcedor jamais vai esquecer, né? E olha, abraçar o torcedor do Santos realmente que foi ao Morumbi, porque é uma coisa absurda o que esse torcedor apoia, né? Mais de 50 mil novamente hoje no Morumbi, e os caras fazem isso com o torcedor, cara. Isso é uma falta de sensibilidade, de amor à camisa, uma falta de respeito com a instituição. Por mim, eu jogava tudo numa balsa e soltava em alto mar sem volta, porque são jogadores que não têm a menor condição de vestir a camisa do Santos. Não, esse time não representa o torcedor do Santos, infelizmente, e eu só tenho aqui que me solidariedade dar ao torcedor do Santos hoje, né? Porque, cara, é triste demais o que a gente gosta desse clube, ama, né? Torcedor do Santos, e ver mais um vexame na história do clube que foi proporcionada ao torcedor do Santos de todo o Brasil e do mundo, e ao torcedor que esteve no Morumbi e que, olha, tá com a vergonha estampada na cara. Não tenho mais o que falar, tá? Deixa a opinião de vocês nos comentários. E triste. Grande abraço, bom final de semana a todos, se é que pode dizer assim. E a gente volta com mais no canal a qualquer momento.